A gente volta a Belo Horizonte agora. Lucas Catapreta tem mais informações a respeito de um acidente que envolveu um avião de pequeno porte no interior de Minas. Diga, Lucas. Oi, Fábio. Então, confirmado que a cantora Marília Mendonça estava a bordo da aeronave que se acidentou no interior de Minas Gerais, em Piedade do Caratinga. A cantora estava a bordo da aeronave de prefixo Papatango, Oscar November Juliette. Informação confirmada há pouco aqui pela Rádio Band News Belo Horizonte, junto à assessoria da cantora, que confirmou também que ela passa bem. Foi um grande susto aí, portanto, mas a informação da assessoria da cantora é de que ela passa bem, Marília Mendonça passa bem, portanto, e também pessoas que estavam na aeronave. A assessoria não conseguiu nos confirmar quantas pessoas da equipe da Marília Mendonça estavam a bordo dessa aeronave, mas mais cedo, o Corpo de Bombeiros, que já estava lá no local, falava em 2 vítimas, 2 pessoas com vida, e os trabalhos de resgate continuam. Essa aeronave caiu em Piedade do Caratinga, a cerca de 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte, em uma região de cachoeira. Ela bateu bem ali mesmo na cachoeira. Inclusive as imagens que circulam já na internet, daqui a pouquinho a gente coloca também na nossa live, nas redes sociais da Rádio Band News FM, mostram exatamente o curso d'água, né, descendo ali, e toda uma equipe de bombeiros e socorristas fazendo esse trabalho de resgate. Mas informação, portanto, a boa notícia que chega é de que a Marília Mendonça passa bem, apesar desse grande susto dessa aeronave que se acidentou aqui no interior de Minas Gerais. Mais cedo, a cantora, inclusive, publicou nas redes sociais dela, nos stories, justamente que estava vindo aqui para Minas Gerais fazer shows aqui no estado nessa sexta-feira e também no fim de semana, inclusive indo em direção a essa aeronave que acabou se acidentando. Ainda sem nenhuma informação sobre o que pode ter causado a queda dessa aeronave, as circunstâncias ali que levaram a este acidente. Mas pelas imagens que a gente já teve acesso, junto a Corpo de Bombeiros e também pessoas que estão lá no local, o dia está com tempo aberto, né, fazendo sol, inclusive no interior de Minas Gerais. Então, assim, é um trabalho que realmente o CENIPA terá que conduzir agora para entender o que é que pode ter acontecido ali com a aeronave para que ela tenha se acidentado. Então, Marília Mendonça passa bem, estava nessa aeronave, ainda não há confirmação de quantas pessoas exatamente estavam por lá, quantas pessoas da equipe da cantora, assim como o piloto e eventualmente também um copiloto. Fábio. Pois é, Lucas. Então, eu estava acompanhando enquanto você dizia, né, as redes sociais aqui da cantora Marília Mendonça, que, segundo as informações preliminares, passa bem, não ficou ferida, não há informações sobre mortos na queda dessa aeronave de pequeno porte em Piedade de Caratinga. Isso. A Marília Mendonça postou mais cedo, né, a agenda. Então, hoje haveria um show em Caratinga, Minas Gerais, no Parque de Exposições. Mais cedo ela postou, hoje, quem vamos, né, chamando para essa apresentação. Ainda é claro, não há informações sobre a apresentação, se está confirmado ou não, se haverá esse show mais tarde. A aeronave que caiu há mais ou menos 1 hora, né, por volta das 3h30 da tarde, numa região de cachoeira. Quem nos assiste, inclusive, pode ver essa aeronave, é branca com detalhes em azul e amarelo, e a cantora postou justamente entrando, né, nessa aeronave, exatamente nos stories dá pra ver ela carregando um estojo de violão numa mão, uma mala vermelha na outra, né, uma mala de mão de carrinho na outra mão, entrando nessa aeronave. Piedade de Caratinga é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, fica a 300 quilômetros de BH, como o Lucas falava agora há pouco. Aeronave prefixo PTO-NJ da PEC, é um bimotor, né, uma aeronave de pequeno porte, e segundo as primeiras informações, pelo menos 2 pessoas estariam dentro deste avião, mas não há confirmação sobre outros integrantes da equipe, né, se havia outras pessoas também a bordo dessa aeronave. E o que a gente vê, né, Fábio e Felipe, nessas imagens, é que as equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, os homens que fazem o resgate, eles amarram cordas, né? Estão se prendendo por cordas e tentando acessar o interior dessa aeronave numa região muito escorregadia, porque tem pedras, Sem cachoeira, dúvida. Então é perigoso também realizar esse tipo de trabalho por lá. Lucas, vou te fazer Débora, umas perguntas. Diga, por favor, Lucas. Opa, claro. Não, complementando nessas informações da Débora, os bombeiros, em contato aqui também com a nossa reportagem, confirmaram também um forte odor de combustível lá no local, mas felizmente
não há risco aí de chamas nem de submersão dessa aeronave. Pelas imagens a gente consegue perceber isso mesmo, né? Um curso d'água que não é muito forte, sem risco ali, portanto, de eventualmente essa água submergir a aeronave ou mesmo adentrar a aeronave. Mas todo esse trabalho cuidadoso, é claro, né, por causa das vítimas que estão lá no local, além dessa questão de combustível que a gente sabe que é sempre um fator agravante de risco em qualquer tipo de operação como essa. Claro, Lucas, por favor, antes de passar para o Felipe para fazer algumas questões para você também, algumas perguntas, obviamente vocês estão checando mais informações e algumas das perguntas possivelmente ficarão ainda sem respostas. A aeronave caiu por volta das 3h30, é isso, né? Isso, pelo menos para os bombeiros, a ocorrência deu entrada por volta de 3h30 da tarde, foi quando eles receberam aí os primeiros chamados, Fábio. Sim, para a gente recapitular, então 2 pessoas foram resgatadas ou ainda estariam dentro da aeronave, passam bem, né? Vale reforçar essa sua informação, mas passam bem ainda dentro da aeronave ou já foram resgatadas e encaminhadas a algum hospital? Há essa informação já? O que os bombeiros passaram é que havia 2 pessoas dentro da aeronave e o trabalho que é feito é justamente na tentativa de resgate dessas pessoas. Bombeiros falam em 2 pessoas e a assessoria da cantora Marília Mendonça confirma que ela está lá, mas não fala em quantas pessoas exatamente estavam a bordo. Então ela estaria dentro da aeronave ainda, é isso, né? Dentro da aeronave. Pelas informações, vamos lembrar, né, muito iniciais, literalmente uma situação acontecendo neste momento, então toda a equipe dos bombeiros trabalhando por lá e, claro, nossa reportagem em contato com os militares e também com a própria assessoria da cantora. Sim, Felipe, para te deixar à vontade com o Lucas também, obviamente você deve ter algumas questões, é difícil a gente imaginar que apenas 2 pessoas estejam dentro da aeronave, apenas Marília e o piloto, né? Deve haver mais gente. Por favor, Felipe. Pois é, a gente sempre tem uma sensação que é ruim de que as pessoas morrem com uma queda de avião, mas na verdade há casos de sobreviventes. O avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas, teve sobreviventes, teve um técnico de aviação, uma comissária de bordo, um jornalista que depois acabou morrendo de infarto, mas 3 jogadores também sobreviveram àquele acidente. A gente está vendo as imagens e geralmente quando um avião cai, as condições para o resgate não são as mais positivas, mas obviamente as forças são treinadas aí para fazer resgates mesmo em terrenos já naturalmente acidentados, como esse, por onde corre esse rio, aparentemente ali uma cachoeira cheia de pedras e o avião atravessando ali aquela água, né? Então a gente fica preocupado, evidentemente, porque tem que ser um resgate sendo feito de uma maneira muito rápida, porque pode ter gente ferida agora sob os escombros, o que pode agravar a situação da saúde dessas pessoas, da integridade física, se elas não forem removidas a tempo de serem recuperadas com todo o atendimento médico necessário. Então vamos torcer aqui para que aqueles que ainda não tenham sido resgatados sejam, e a gente está vendo aí todo o trabalho com o uso de cordas, né, com todos os equipamentos para que se consiga remover o que estiver em cima. Lucas, mais informações aí, fique à vontade, por favor. Pois é, o Corpo de Bombeiros acaba de informar aqui que a corporação, pelo menos por enquanto, comanda aqui em Belo Horizonte, ainda não tem a confirmação oficial de quantas pessoas estavam nessa aeronave, nem a situação ou identificação das mesmas. Mas para quem está chegando aqui na Band News agora, a gente informa que a cantora Marília Mendonça sofreu um acidente com uma aeronave que caiu no meio da tarde em Piedade do Caratinga, no interior aqui de Minas Gerais. Bombeiros falando inicialmente em 2 pessoas, mas como o Fábio França bem pontuou, pouquíssimo provável de que apenas a Marília e o piloto estivessem a bordo dessa aeronave, até porque a gente sabe o staff desses cantores, ainda mais esses cantores sertanejos super famosos, é um staff geralmente grande que acompanha a esses shows aí Brasil afora, mas a assessoria da cantora ainda não confirma quantas pessoas estavam a bordo. Essa aeronave pertence a uma empresa de Goiás, a PEC Aviação. A reportagem aqui da Band News Belo Horizonte confirmou junto à empresa que de fato essa aeronave sobre a qual estamos falando pertence a eles, e agora os diretores da empresa estão reunidos para discutir a situação mesmo, entender o que pode ter acontecido e posteriormente fornecer aí as primeiras informações ou as informações que a empresa pode passar relacionada a essa aeronave, sobre a questão de, enfim, manutenção, né? Eventualmente se estava tudo em dia, informações talvez sobre o piloto, caso o piloto seja também terceirizado dessa PEC Aviação. Mas a informação que a gente conseguiu checar junto à ANAC é de que a situação de aeronavegabilidade dessa aeronave estava regular, inclusive com autorização para realizar o táxi aéreo, que é o que a Marília estava fazendo, porque ela havia se deslocado de algum lugar, estava vindo aqui, portanto, para o interior de Minas Gerais, quando aconteceu esse acidente agora no meio da tarde, pessoal. A gente não tem, portanto, ainda a informação de se ela está sob os escombros
ou se ela já foi removida, porque o que a assessoria diz, apenas de uma maneira vaga num primeiro momento, é que ela estaria bem. Quer dizer, ela, portanto, está viva, mas a gente não sabe se ela ainda está sendo resgatada ou se já foi resgatada, e obviamente vai dar essa informação assim que tiver, né, Lucas? É isso, Fábio. E os tipos de ferimentos também, né? Porque fato é que a aeronave caiu, imagina o susto, né, de uma situação como essa. Então, a boa informação de que ela sim está bem, segundo a assessoria de imprensa, mas com certeza com algum tipo de escoriação, não é? Que seja algum tipo de ferimento, mas isso a assessoria não confirma, nem o Corpo de Bombeiros, a quantidade de pessoas ou a extensão ali dos ferimentos, né? Os machucados que eventualmente a tripulação e as pessoas que estavam a bordo têm neste momento, mas pelo menos a assessoria da cantora falando que ela está bem, mas dentro dessa aeronave os bombeiros continuando esse trabalho de resgate aí, portanto.